A paz do Senhor Jesus, boa noite. Do Senhor, ninguém pode parar, pois a porta que Ele abre, homem não pode fechar. Por amor ao seu nome, muitos sofreram perseguições. A paz do Senhor Jesus. Foram levados para Estamos já online, ao vivo, na cova de leões. e dando só alguns minutos. Vamos ouvir um louvor a Deus, para que nós possamos dar início a mais uma lição. Não tem medo, pois estão em oração, mesmo sendo perseguidos, não negaram ao seu Deus. Deus protege sempre os filhos seus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Se perseguem, não temas, isso logo vai passar. Deus vai te guardar. A paz do Senhor Jesus. Pois quem está com você é mais forte que o mal. Não pare agora, porque já está perto o final. Deus por você vai lutar. Se te perseguem, vão ser perseguidos. Não adianta lutar contra os ungidos. Convido os irmãos que puderem já ir fazendo, compartilhando. Já nos ajuda, no nome de Jesus. Quem sofre por amor de Deus nunca padece, porque Deus sempre dá o escape e fortalece. E quando morre vai direto para a glória. A recompensa é a coroa de vitória. Nada vai calar a voz, nada pode parar nem deter o povo de Deus, porque Deus envia anjos para A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Aguardando alguns minutinhos somente para o pessoal poder entrar. Você que já entrou, Jesus possa abençoar ricamente a sua vida. E eu te convido a já você estar compartilhando para que nós possamos dar continuidade aos nossos estudos. Amém? Hoje a lição de número 8, estaremos tratando sobre a bem-aventurança. Bem-aventurado são aqueles que são perseguidos. Amém? Já estamos chegando ao fim, ao término da nossa lição, mas hoje ainda estaremos falando e amanhã terminando com a última lição que falaremos da igreja transformadora. O sal saindo verdadeiramente do saleiro. Amém? Continuamos ouvindo o louvor. Pai do Senhor Jesus Cristo, Dayana. Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus. Minha avó Daci também está assistindo, amém. Jesus abençoe minha avó, rica e abundantemente. Presbítero Ivanildo, Dayana, Jesus abençoe vocês, irmãos. Vamos iniciar com oração, vamos orar a Deus nessa noite, pedindo a Ele que Ele tome a frente do nosso estudo, que Ele tome a frente de tudo aquilo que será falado e ministrado, em nome de Jesus. Vamos orar. Soberano Deus, eterno, bondoso e maravilhoso Pai, Deus amado e bendito, nós te louvamos, a bendita tua santidade, e te agradecemos, ó Pai, pelo fôlego de vida, pelo ar que respiramos, pela alimentação, pela proteção, Deus querido, divina da tua parte, para que não nos deixaste, nos permitiste, ó Pai, melhor dizendo, que fôssemos alcançados até esse momento, ó Pai, por nenhum tipo de sorte, de doença,
Obrigado, Senhor, pela tua proteção, obrigado pelo teu amor, ser conosco, continua com a gente, ó Deus querido, nos abençoando, dando força e vigor. Pai, no nome de Jesus, nós te entregamos essa lição em tuas mãos. Toma o primeiro lugar, nós queremos somente ser canal. Nós estamos aqui também de uma forma aprendendo, Deus querido, a tua palavra. Precisamos não somente, Deus querido, ministrar, mas vivê-la. E para isso, ó Deus querido, nós te pedimos, Espírito Santo, ajuda-nos para que nós possamos dar continuidade em tudo aquilo ao qual o Senhor tem nos chamado e vocacionado. Toma aqueles que me ouvem, toma aqueles que ainda hão de entrar, Deus querido, nessa live. Abençoa aqueles que não poderão estar aqui, ó Deus. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, missionária Neide, estava com saudade. Meu amigo Leonardo Faria, Jesus abençoe. Irmãos, sem mais delonga, eu pretendo hoje terminar essa live no mais tardar às 9h30. Então quero te convidar você já a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 5, do versículo de número 10 ao versículo de número 12. Também te amo, Leonardo. Aleluia. Capítulo de número 5, Mateus 5, do versículo de número 10 ao versículo de número 12. É o texto que vai nos dar base para a nossa lição. Eu já te convido você a ler juntamente comigo. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém, irmãos? Esse é o texto ao qual nós iremos nessa noite nos aprofundar de uma forma bem simples, bem prática, para que todos possam sair daqui com entendimento, para que todos possamos sair daqui com entendimento daquilo que a palavra de Deus ela tem nos orientado. Eliane e Vicente, oraremos sim. No final, ao término dessa lição, estaremos orando pela nossa irmã, com certeza. Então, irmãos, eu quero já de antemão expressar através de um resumo aquilo que nós falamos ontem. Na lição de ontem, nós tratamos da bem-aventurança, os pacificadores, que nada mais é, irmãos, daqueles que transmitem a paz. Aquele que tem paz com Deus, aquele que tem paz consigo mesmo e aquele que tem paz com o seu próximo. Nós vivemos numa sociedade onde a paz ela é quase impossível ser citada nos dias atuais, porque o ser humano ele se tornou uma pessoa que gosta ou que quer viver em pé de guerra. As guerras, as contendas, as dissensões, as brigas, elas têm ocorrido diariamente por vários motivos. Política, religião, dinheiro, financeiro, econômico. A situação é tão caótica que nós não conseguimos ter nem mesmo paz com o nosso cônjuge, ou com nossa esposa, com a tua esposa, com o teu esposo. Por quê? Porque nós vivemos numa vida que é só de pé de guerra. É por isso que nós ontem orientamos da necessidade de estarmos em Cristo. Porque a paz que o Senhor nos oferece, não é a paz que o mundo oferece. A paz que o mundo oferece, ela é momentânea, ela é circunstancial, ela é uma paz que muitas das vezes é até mentirosa. Então nós precisamos verdadeiramente da paz de Deus. E essa paz, a Bíblia vai dizer que ela excede todo o pensamento do homem. O homem ele não consegue compreender o tamanho, a gigantesca situação que é ter a paz que Deus ele tem nos oferecido. Então, para que início de conversa nós precisamos encontrar verdadeiramente a nossa paz, ela está em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Vamos para a lição de hoje, irmãos. É um grande paradoxo do cristianismo o que nós vamos citar hoje. Que normalmente, irmãos, a sociedade ela entende que quem é perseguido
jamais ele vai ser feliz. Nós vivemos numa circunstância, ou melhor, numa situação, numa ideologia, num entendimento de que perseguição, aquele que é perseguido, nunca ele será feliz. É muito difícil, aquele que sofre perseguição, aquele que é caluniado, jamais que ele vai ser colocado analisando como o mundo analisa, como uma pessoa que é bem-aventurada. Então, para que nós possamos entender esse paradoxo, eu quero primeiro definir essa palavra, paradoxo. O que é o paradoxo? É um pensamento, uma proposição ou argumento que contraria os princípios básicos e gerais para que costumam orientar o pensamento humano, ou desafia a opinião já concebida, a crença que já é verdadeiramente ordinária para essas pessoas e compartilhada pela maioria. Então o que é um paradoxo? Paradoxo é tudo aquilo que aqui a maioria não consegue entender, porque é diferencial daquilo que é normal, corriqueiro, aquilo que já está no natural. Então, a nossa proposta, como tem sido desde a primeira vez que nós começamos a ensinar através da live, é que você entenda que o homem que está na direção de Deus, ontem nós falamos até muito mais referente sobre ser filho de Deus e não somente criatura. O homem que é criatura, ele é dominado por como o mundo rege. Ele é dominado pelo pecado, ele é dominado pelas ideologias que são ensinadas e pregadas nos dias atuais. O homem natural, o homem que é criatura, ele não é controlado por Deus. Por quê? Porque ele faz ao seu bel prazer. Ele é criatura porque ele vem de Adão e não vem de Deus. Para ser filho de Deus, nós precisamos reconhecer a Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, para que nós possamos, através dessa fé, através dessa crença, através dessa reconciliação que Jesus faz conosco, através da sua cruz, podermos ser chamados como filhos adotivos da parte de Deus. Ontem nós frisamos bastante sobre essa lição. Se você quiser assisti-la, não somente essa, mas tem outras. Está lá em playlist, lá no meu canal no YouTube, Pastor Roger Feitosa. E você pode estar ali ouvindo as mensagens. Já temos lá 7 mensagens dentro desse tema. E temos 10 mensagens em cima do tema chamado salvação, que foi uma lição anterior a essa. Vamos lá. Vamos introduzir, vamos para a introdução dessa lição. Para nós é quase incompreensível associar perseguição com felicidade. Parece-nos coisas mutuamente exclusivas, ou seja, felicidade e perseguição jamais, para a sociedade atual, jamais poderá ser alguma coisa que ande lado a lado. Aquele que normalmente é perseguido, ele não tem paz, ele não é feliz. Isso é um conceito do mundo. Isso é um conceito natural daqueles que não servem a Deus. O que nós queremos te mostrar nessa noite é que por mais que você seja perseguido, você mesmo assim continua sendo bem-aventurado, continua sendo mais do que feliz em Cristo Jesus. Então, como eu já falei, esse é um grande paradoxo. Mas Jesus termina as bem-aventuranças dizendo-nos que o mais elevado grau de felicidade está ligado à perseguição. Eu vou citar um exemplo de um estudioso que eu acompanho, e ele fala o seguinte, que um aluno pergunta assim ao pastor: pastor, se a igreja for mais perseguida, será mais fiel? A resposta do pastor: não. Se for mais fiel, ela será mais perseguida. Vou repetir. Pastor, se a igreja for mais perseguida, ela vai ser mais fiel? A resposta do pastor: não. Se ela for mais fiel, é que ela será mais perseguida. Então nós entendemos o quê? Devemos entender que a igreja do Senhor, que os servos do Senhor, que os filhos de Deus,
Aquele que diz ser filho de Deus, aquele que sofreu uma nova criação, aquele que está sendo transformado, automaticamente, quanto mais fiel ele for a Deus, mais ele será perseguido. Isso é o que a história até mesmo nos diz. A Bíblia diz, a história diz, e nós vamos mostrar um pouco disso para você hoje. Então nós devemos entender o seguinte, para a introdução. Devemos entender que a cruz, ela vem antes da coroa. Ou seja, primeiro Jesus, ele vem à terra, passa pela cruz, passa pela perseguição, passa pelo sofrimento, para somente depois ele ser coroado no céu, como aquele que tem o nome acima de todos os nomes. É aí que ele vai receber toda a sua grandeza e honra após o seu sofrimento, após ele ser perseguido aqui na terra. O deserto, ele precede a terra prometida, ou seja, o povo de Israel primeiro teve que passar pela dificuldade do deserto, para somente depois ele ser abençoado com a terra prometida. O sofrimento, ele sempre vai preceder a glória. É isso que nós queremos nessa noite, passar a informação para os irmãos. Nós devemos entender que importa nos entrar no reino por meio de muitas tribulações, por meio de muitas dificuldades. E já abro um parênteses aqui. Tem muita gente dizendo ou ensinando que o evangelho é fácil, é uma coisa de facilidade. Não é. Esse evangelho, ele é mentiroso, porque quando você faz algo que o mundo não aprova, você automaticamente é levado a ser perseguido. Mas eu entendo que a facilidade que Deus ele nos fornece é que quando nós passamos pelas dificuldades, pelas provações, pelas tribulações com o Espírito Santo, aí se torna mais fácil. Mas é difícil, da mesma maneira, irmãos, porque as tribulações e as dificuldades, elas virão. Mas o Senhor, ele passa conosco em todas elas. Já abro aqui dizendo para você o seguinte: Daniel, ele não foi livrado da cova dos leões, mas Deus livrou Daniel dentro da cova dos leões. Ananias, Misael e Azarias, que você conhece como Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não foram libertos ou livrados da fornalha de fogo, mas Deus passou com eles dentro da fornalha de fogo ardente. E assim fora com todos os outros profetas, e tem sido assim até os dias de hoje. Não quer dizer que o evangelho é algo de facilidade. Venha para Jesus, aceita Jesus e que você vai ter sua casa própria. Não, vem para Jesus, aceita Cristo como Senhor e Salvador e você terá a certeza, irmãos, de perseguições, mas também tu terá a certeza de ser bem-aventurado, porque Deus ele estará conosco todos os dias de nossas vidas até a consumação dos séculos. Amém? O cristão, ele é perseguido por quem ele é. Porque você é um cristão, irmãos, volto a repetir. Eu não estou aqui ministrando a palavra somente para um certo tipo de pessoa, não estou. Eu estou aqui dizendo para você com todas as letras e convicção, vou repetir agora. Só existe um único caminho, e eu repito, só existe um único caminho que te leva à salvação. E o nome dele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Roger, 1000 outros caminhos. Não tem outro caminho. Não existe outro caminho para ser salvo. Só existe um único caminho para a salvação. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. O meu Senhor, o meu Rei e o meu Salvador. Roger, mas tu vai falar das outras religiões? Não quero, porque eu entendo que só tem um único caminho. Só tem um único Senhor. Só existe um único Deus. E ponto.
Se você quer ir para o céu, você precisa ter o acesso. E o acesso para chegar ao céu é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aceite você ou não, queira reconhecer ou não, esse é o único caminho. Amém, irmãos? Então, entendo eu que você é um cristão, entendo eu que você reconhece a Cristo não somente como Salvador, mas também como Senhor. Eu estou pregando para esses. Ah, Roger, mas eu não sou. Amém, irmãos? Eu te respeito. Eu respeito o seu posicionamento, mas eu estou pregando para aqueles que são cristãos, aqueles que reconhecem que são pequenos, que são sem Deus, nada podem chegar ou fazer alguma coisa. É para esse que eu estou pregando. Não estou pregando aqui para qualquer tipo de religião, não. Estou pregando Jesus Cristo, aquele que salva, aquele que cura e aquele que liberta. E aquele que pode levar para o céu. Porque você é um cristão, o mundo te odeia. Como odiou a Cristo. Olha o que diz a palavra de Deus em João, no capítulo 15, do versículo 18 ao 19. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou. A mim, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso, o mundo vos odeia. Abra aqui o primeiro parênteses. Pastor Jesus, pastor Ziel. Já começa aqui falando contigo da seguinte maneira. O cristão, ele não tem amizade com o mundo. O crente, a luz, jamais vai ter amizade com as trevas. Me entenda. Eu não estou dizendo para você que o evangélico não fala com outro tipo de religião. Não é isso. Eu estou dizendo que não se coaduna, não entra em uma ligação. Aquilo que você fala é controverso aquilo que ele pensa. Não bate, não dá liga. É a mesma coisa quando alguém para falar sobre futebol. Cada um tem o seu time. Se eu torço pro Flamengo e você pro Vasco, a gente jamais vai chegar num consenso. Porque para mim o Flamengo vai ser sempre melhor do que o Vasco. Então, não tem como eu me coadunar. Ou eu, que sou flamenguista, vou ter que virar vascaíno, ou você que é vascaíno vai ter que virar flamenguista, para que tenha ali, literalmente, uma certeza e uma convicção da mesma coisa. Vou ilustrar mais uma vez. O que é treva, o que é luz. Explica isso melhor, Roger. Explico. Se você tiver um lugar onde está muito escuro e a luz chega, a escuridão vai embora. Por quê? Porque a luz é mais forte do que as trevas. Vamos dizer que a lâmpada está ficando se apagando. E chega a noite, automaticamente, a noite vence a luz e começa a ficar o quê? Mais escuro do que claro. Não tem como ter meio termo. Ou é luz, ou é treva. Ou é céu, ou é inferno. Ou é Deus, ou é o diabo. Você decide. Você escolhe. Eu não tenho o direito de escolher para você. Você escolhe o caminho que você quer trilhar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você faz as suas escolhas, você também tem as suas consequências mediante a sua escolha. Então, o cristão, ele não é desse mundo, ele não vive na mesma regra que esse mundo prega. Então, por muitas vezes, é isso que muita gente não consegue entender. Poxa, por que o Roger não faz isso? Porque o Roger não anda nesse mesmo pensamento. Por que o Roger não joga no bicho? Porque o Roger não acredita que isso é o correto. Há uma corrupção por trás disso. Por que o Roger não trai a esposa dele? Porque o Roger entende que isso não é normal, isso é pelo contrário, é diabólico. Por que o Roger não mata? Porque o Roger entende que matar não é um direito do homem.
Então você percebe, só por essas minhas afirmativas, que há uma situação muito diferenciada. O crente, o cristão, ele anda na contramão do mundo. Enquanto o mundo está batendo palma dizendo que é para liberar o aborto, eu como cristão digo que não, porque eu sou crente, eu vivo pela vida. Enquanto muitos estão querendo que o adultério se torne uma coisa comum, normal, eu digo não. Porque eu entendo que o adultério, ele fere literalmente as Sagradas Escrituras. Então, o crente, ele não se coaduna com o mundo. O crente, ele não se deixa levar pelo mundo. O cristão, ele anda na contramão do mundo. Bem, irmãos? Então, por isso, o cristão, ele é perseguido. O cristão, ele é perseguido por ser um pacificador. O espírito que reina no mundo, ele está contra a paz, ele quer guerra. O espírito que rege o mundo, ele é contrário à paz. Ele é completamente destruidor. O espírito que atua nos filhos da desobediência é o mesmo que é mentiroso, ladrão, assassino, corrupto, idólatra. Esse é o espírito que habita no mundo. Eu não posso, eu que sou habitado pelo Espírito Santo de Deus, eu não posso viver em mentira, em roubo, em assassinato. Por quê? Porque eu vivo uma vida diferenciada. O Senhor da minha vida não é o pecado, o Senhor da minha vida é Jesus Cristo, Filho de Deus. Pai do Senhor Jesus, Júnior. Jesus te abençoe, meu irmão. Então vamos ver qual é a natureza da perseguição. Normalmente quem ataca o cristão, e eu falei aqui ontem sobre isso, nós temos que entender, irmãos, que a nossa guerra, ela não é contra a carne. Ela não é entre pessoas e pessoas. Até nisso o crente é diferente. Enquanto o mundo está guerreando com pessoas, o cristão, ele está guerreando contra espíritos malignos. Os espíritos malignos é que é o meu adversário. Não são as pessoas que são verdadeiramente usadas por esse espírito maligno. Quando eu vou para a guerra, eu não vou com 7,62 nas mãos. Eu vou com um calibre muito mais forte, que é a palavra de Deus. Quando eu vou para a guerra, eu não vou com palavras ou com a força do meu punho. Eu vou com as orações dos santos, pedindo a Deus força e misericórdia para vencer o maligno. Então até a maneira de guerrear do crente é diferente da guerra que o mundo pratica. Enquanto o mundo pratica uma guerra para vencer e ser o maioral, a igreja está guerreando para que todos sejam um em Cristo Jesus. Ela está guerreando para que haja mais amor, haja mais misericórdia, haja mais graça, haja mais relacionamento, enquanto o mundo está pregando completamente o inverso. Aleluia. Pega o toalha para mim, por favor, Roger. O mundo nos ataca, muitas das vezes, na honra. O mundo fere com armas e com a língua. Procura destruir sua vida e também a sua dignidade. A perseguição, ela vem na mão, de vez em quando é na mão. Quando eu li essa palavra, é interessante que me lembrou do mano a mano. Antigamente jogava futebol, né? E era muito brigão, muita guerra, muita contenda. E quando tinha um desentendimento, falava, então vamos fazer um mano a mano. O que é um mano a mano? Era um homem contra um outro homem. Era o camarada querendo resolver o seu problema com outro camarada. Isso quando era mundano. O mundo resolve os seus problemas assim. Hoje, muito menos. Porque o mano a mano, dependendo do quem você vai chamar para o mano a mano, hoje ele fala que não tem mais mano a mano porque ele tem um fuzil 7,62 traçado nas costas, ou uma pistola na cintura. Então o mano a mano praticamente se acabou. Que eles agora trabalham com bala. E o 7,62, um tiro só acabou com o marrento. Não existe mais um forte para o 7,62.
Então, nós vemos que o mundo ele tem uma visão completamente diferente da igreja. E a Bíblia diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ao longo das histórias, a igreja ela tem sofrido perseguição. A igreja ela tem sido perseguida. O crente, o cristão, ele tem sido perseguido. Em todos os lugares, em todas as épocas, em todos os tempos, o crente ele sempre vai ser perseguido. Por quê, Roger? Porque você está indo na contramão do mundo. O camarada quer ter 15 mulheres, está falando para ele que ele só pode ter uma. Tu acha que ele vai gostar de saber disso? Por que que a igreja nunca vai andar de mão dada com o mundo? Porque a igreja está pregando e dizendo que adultério é pecado, e o mundo está dizendo que isso é normal. Como se casa? Como haverá união de dois pensamentos opostos? Como poderão andar dois se não estão em comunhão? Se o mundo diz que adultério pode, a igreja diz que não pode, como é que vai se coadunar? Como é que vai ter essa relação? Não tem como. É por isso que o mundo e a igreja não se relacionam. Não se relacionam. Quando eu digo, irmãos, não estou dizendo no nome de Jesus que você não tenha que ser pacífico, que você não tenha que ser misericordioso. Não é isso. Eu estou dizendo que a ideologia do mundo eu não me enquadro. Eu não consigo me enquadrar. Eu tenho parentes que não são evangélicos, eu tenho colegas, amigos que não são evangélicos, mas eu não me enquadro no pensamento de hoje em dia que eles levam. É disso que eu estou dizendo. Não é que eu não possa me relacionar, eu me relaciono com eles, mas quando entra nas ideologias, naquilo que eu creio e acredito, muitas das vezes sai faísca. Por quê? Enquanto um quer adulterar, eu estou dizendo que não pode. Então, ao longo dos séculos, a igreja ela vem sendo perseguida por isso. Porque nós não incentivamos ou não afirmamos aquilo que o mundo quer que nós venhamos a afirmar. Adultério vai continuar sendo pecado, irmãos, até Jesus voltar. Não vai mudar. O aborto vai continuar sendo pecado até Jesus voltar. Pode mudar a cultura, pode mudar o que for. O meu Deus, ele é imutável e a palavra dele também. Não muda, não tem variação. Ele é o mesmo, ontem, hoje e será sempre. Então Paulo diz assim, em 2 Timóteo capítulo 3, 12. Todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido. Eu lembro, irmãos, que logo assim que eu me converti, logo assim que eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador, rapaz, que luta que era. Me chamaram de maluco, falaram que eu ia ficar quadrado, que eu não ia ser mais amigo dos outros, que eu ia ser arrogante. Irmãos, nada a ver, não tem nada disso. É porque isso afetava diretamente, até mesmo para algumas pessoas, financeiramente. Então, as pessoas começaram a dizer que eu ia ficar maluco. Tu vai ficar um crente maluco. E graças a Deus o Senhor não fizeste isso comigo. Pelo inverso, Ele tem me deixado cada dia mais sóbrio. Mas aquilo que é loucura para o mundo, para mim, é sanidade mental. O mundo acha que eu sou doido porque eu tenho uma mulher só. Mas eu já acho que o mundo é doido por ter várias. É disso que eu estou dizendo. O amargo nunca vai ser doce. A abacateira nunca vai dar jaca. A fonte salgada nunca será doce. Sempre vai ter isso. O bem e o mal, ele existe. O céu e o inferno também. Depois de Paulo ser apedrejado em Listra, ele encoraja os novos crentes dizendo o seguinte: através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, 22. Ele escrevendo aos Filipenses ainda, ele diz assim: porque vos concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Irmãos,
Uma certa feita falaram para mim: Rocha, tá ficando maluco. Tá ficando maluco. Porque quando nós começamos a conversar, o rapaz puxou assunto de futebol. E eu me lembrei dos apóstolos. Rapaz, Senhor Jesus, tinha graça. Ele começou a falar de futebol e eu lembrei dos apóstolos. E eu comecei a falar dos apóstolos. Ele começou a falar de outra coisa, de política. Eu me lembrei que Jesus era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele falou: não dá para conversar contigo, você tá chato. Eu falei: sabe por que eu tô chato? É porque tudo que você fala eu tô levando para a Bíblia. E a Bíblia, muitas das vezes, não é confortável para aqueles que não estão em Cristo Jesus. E comecei a pregar para ele. Fim de conversa. Ele foi embora e me deixou falando sozinho. Mas eu sabia que isso ia acontecer, porque eu só posso falar daquilo que eu tô cheio. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. E eu não sei o que está acontecendo na política. Eu sei por alto, mas eu sei muito mais o que Deus quer fazer. Por isso que o mundo e a igreja não conseguem, E toda vez que tentam unir mundo e igreja, dá errado. Toda vez que tentam fazer alguma coisa, como o ecumenismo, tentar levar alguma coisa da igreja para o mundo, do mundo para a igreja, não dá certo. Não dá certo, porque são valores completamente diferenciados. Vamos lá, irmãos. A perseguição da língua. O versículo 11 de Mateus capítulo 5 diz assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Hoje em dia, o cristão ele não é só atacado pela oposição e pela espada do mundo, não. Mas também pela língua dos ímpios. E nós temos visto isso acontecer, muito acontecer. Certo é que tem alguns que estão dando literalmente arma, alimento, melhor dizendo, munição para aqueles que estão querendo julgar. Tá certo que tem muita gente não vivendo um evangelho verdadeiro e dando munição para aqueles que querem falar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: tem mentiroso em qualquer tipo de situação, irmãos. Tem mentiroso na igreja, tem mentiroso na medicina, tem mentiroso na política, tem mentiroso no tráfico de drogas, tem mentiroso em tudo quanto é lugar. Esse tipo de pessoa tem tudo quanto é lugar. Tem ladrão em tudo quanto é lugar. Mas a igreja do Senhor, ela não pode viver conforme as regras mundanas. É inadmissível. Agora, nós devemos lembrar que nós também somos seres humanos e pecamos, erramos. Mas tem alguns que parece que estão fazendo pacto, literalmente, com o inimigo, para poder ser pedra de tropeço, escárnio para a igreja do Senhor. Por isso que nós precisamos estar alerta, irmãos. Precisamos estar atento e precisamos decidir verdadeiramente aonde nós queremos estar. Se é no céu ou se é no inferno. Se é ser verdadeiramente filho de Deus ou criatura. É necessário. A língua é como fogo, é como veneno. Ela é uma espada desembainhada. 3 são as formas dessa perseguição. Quais são? Injúria. A palavra no original quer dizer jogar algo na cara. Quando você fala de injúria, é como se você estivesse jogando alguma coisa na face do outro. Maltratar com palavras vis, cruéis e escarnecedoras. É engraçado que Cristo, mesmo não sendo isso, foi injuriado. Chamaram ele de beberrão. Chamaram ele de endemoniado. Passaram sobre os cristãos muitas coisas horrendas. Irmãos, falam da gente tantas coisas. Quantas vezes eu não gosto dessa alcunha que dizem dos crentes, mas tem uns que abusam e dá até mesmo motivo para as pessoas dizerem. O que o crente não bebe, come. Que é isso, irmãos? Está repreendido. Porque tanto ser um beberrão como ser uma pessoa gulosa
é pecado. É pecado, a gula também é pecado. Então, eu não me sinto alegre de falar para mim que eu não bebo e que eu como muito. Não, claro que não. Eu sou uma pessoa que eu sou equilibrada. Jesus, ele entrou na minha vida e equilibrou a minha vida. O Espírito Santo, ele equilibra a minha vida. Calma aí. Não é que eu não bebo que eu vou comer até jogar pelo nariz. Não existe isso. Isso é gula. Isso é pecado. Então, eu não gosto desse adágio de que o que o crente não bebe, come. Não, calma aí. Até porque era mais necessário que o crente nem comesse tanto e nem bebesse, porque era para estar vivendo de jejum e oração. Da situação que se encontra, era jejum e oração. Não é sangue na veia, mas é mais fácil ir para o churrasco. Então, muitas das vezes, nós damos, até mesmo fornecemos ao inimigo munição para falar daquilo que nós mesmos não vivemos. Então, o que nós precisamos entender é que nós somos injuriados. Nós fomos chamados de canibais, muitas das vezes, de imorais, de incendiários, de rebelde, de ateu. Chamaram Paulo de tagarela, de impostor, de falso apóstolo. Nós temos sofrido, irmãos, injúrias de tudo quanto é lado. Mas nós precisamos entender que os verdadeiros, os fiéis, eles têm que manter a postura do reino, porque é necessário que soframos injúria, é necessário que sejamos perseguidos, mas também é necessário entender que Deus, ele tem preparado um bom lugar para todos aqueles que estão sendo perseguidos nos dias de hoje. Vivamos a palavra de Deus. Saiamos desse negócio de falar somente, vivamos. O evangelho não é só palavra, o evangelho é atitude. Mentira. A única coisa que a Bíblia vai dizer que o diabo é produtor é da mentira. A Bíblia vai dizer que o diabo é o pai da mentira. Se ele é pai, automaticamente é ele que produz. Então, o que é mentira? A mentira é a negação e a ocultação da verdade. Chamaram Jesus de beberrão, é verdade? Claro que não, mentira. Chamaram ele de endemoniado, era verdade? Não, mentira. Chamaram dele de filho legítimo, verdade? Mentira. O cristão é abençoado por Deus e amaldiçoado pelo mundo. Por quê? Vou repetir aqui, irmãos, o que eu falei isso ontem. Muitas das vezes as pessoas acabam fazendo mal para você, não é por causa de você, é por aquele que você serve. Sabe por quê? Ele olha para você e te vê muito próximo de Deus. Na verdade, ele queria atacar a Deus, mas como ele não pode, ele tenta atacar você. Ele não pode atacar a Deus, então ele vai atacar aquele que está mais próximo de Deus. Então ele começa com injúria, ele começa com mentira, ele fala mal. As pessoas falam mal do crente. Uma certa feita perguntaram para mim: Roger, por que você anda de calça comprida no calor? Eu falei: o que isso importa, gente? Se eu estou de calça comprida ou de bermuda, o que isso lhe importa? Qual é a importância disso? Se eu não quero andar de bermuda, isso é um direito meu. Assim como eu não me meto se você está de mini short. Nós precisamos entender, irmãos. Ah, mas se você é maluco, um sol de 40 graus, está de terno e gravata. Ei, é uma opção minha, uma decisão minha. Você não pode. As pessoas citam muito isso. O crente tem o costume de dizer do livre-arbítrio. Sim, mas se eu tenho meu livre-arbítrio, você tem que me deixar decidir assim como eu deixo você fazer a tua vida e decidir da forma que você quer. Eu só não posso ser mentiroso dizendo para você que o que você faz vai te levar ao céu. Mas do mesmo modo que eu tenho que você tem o direito de escolha, eu também tenho. E você não pode me privar disso. Eu tenho o direito de escolher aquilo que eu quero, assim como você também tem esse direito. Cada um vai assumir. Tem um ditado não,
Tem um tio que fala muito isso para mim, fala para muita gente. Ele fala assim: Deus deu uma vida para cada um, para que cada um tome conta da sua vida. De certa forma, ele não está errado não, ele está certo. Ele está certo. Assim como todos que utilizam essa frase está certo. Mas eu tenho um problema nisso tudo. É quando nós precisamos uns dos outros. Porque se você for levar essa frase até o final, a ferro e fogo, você vai viver sozinho pro resto da tua vida. E não é isso que Deus quer. Deus quer que o homem tenha relacionamento. Se relacione. A vida é tua sim, mas você precisa ouvir e entender que tem necessidade, que você não é o dono da razão, que nem sempre você está certo. Precisamos, irmãos. Isso não é uma pregação, isso não é um estudo somente para aquele que está dentro de casa, dentro da igreja, não. Isso é para quem está vivendo. Se você quer viver melhor, se você quer viver uma vida melhor, aprenda isso. Coloque isso em prática. Deixe o Espírito Santo de Deus tratar com você. A vida é sua? É. Mas é necessário muitas das vezes ouvir, porque quem está de fora vê melhor. Então, o cristão sempre é alvo de maledicência. Sempre é alvo de maledicência. Tem sempre alguém para poder bater. Tem sempre alguém para poder malhar. Tem sempre alguém para chamar de maluco. Tem sempre alguém para falar de alguma coisa. Irmãos, entenda uma coisa. É como eu estou colocando para você aqui, as atitudes, as escolhas, elas são completamente particulares. Eu tenho o direito de escolher aquilo que eu penso que é melhor para a minha vida. Eu tenho esse direito. Agora, eu também, como bom filho, bom pai, bom marido, eu também não vou deixar minha esposa cair no buraco. Eu vou tentar auxiliá-la, trazendo uma mensagem ou alguma informação para que ela não caia no buraco. Agora, é uma sugestão. Ela tem a opção de fazer ou não. Porque a decisão continua sendo tua. Então, antes de você começar a falar que o crente só vive na igreja, que o camarada só fica orando, irmãos, deixa cada um fazer as suas escolhas. Respeite. O que falta no meio de nós é o respeito. Ninguém respeita mais ninguém. Ninguém respeita mais ninguém. Cada um tem que respeitar as vontades, as decisões uns dos outros. Eu posso respeitar, eu tenho que respeitar o meu próximo, o meu cônjuge, a pessoa que está do meu lado. Nem sempre as decisões serão as mesmas do que eu quero, do que eu penso, e eu preciso respeitar. Não quer dizer que eu irei concordar. Uma coisa é respeitar, outra coisa é concordar. Certa feita, eu conversando com um homossexual, ele falou para mim o seguinte: Roger, o que é que você acha do homossexualismo? Eu falei: eu não tenho nada que achar do homossexualismo, porque o que eu entendo, que a Bíblia diz, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Então não é mais o que eu penso, não é mais o que eu acho, é o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que o homossexualismo é pecado. Não é o que eu penso, não é o que eu acho. E ele falou: vocês crentes se acham superiores. Eu falei: não é isso. Você acabou de me perguntar o que eu pensava, e eu estou lhe dizendo o que eu pensava. Mas vocês não conseguem ouvir uma coisa que é diferenciada daquilo que você quer ouvir. Tu queria que eu concordasse com você, não tem como eu concordar. Mas você é meu amigo tanto tempo e continuarei sendo teu amigo. Mas não serei mentiroso. Roger, mas eu tenho meu livre-arbítrio. Eu falei para ele: nunca diferenciei disso. E eu respeito a sua decisão, só não concordo. Você não concorda? Não concordo. Mas eu respeito. Você é meu amigo e continuará sendo meu amigo. Então, irmãos, existe uma grande diferença entre concordar e respeitar. Eu respeito o ser humano que é, mas eu não concordo com a prática. E ele citou para mim justamente o seguinte: vocês, crente,
não consegue saber, não consegue entender as outras pessoas. Eu falei, não, o problema são vocês homossexuais que não se entendem. Ele, como assim? Porque você disse pra mim que você é mulher no corpo de homem. Quem não está se aceitando, sou eu ou você? E a conversa acabou por ali, nós nos abraçamos, ele foi pro lado dele e eu fui para o meu lado. Nós precisamos ter a convicção de respeito. Roger, você respeita os homossexuais? Respeito todos eles. Mas você concorda? Não concordo. As atitudes eu não concordo, mas respeito. É fácil, irmãos. Quando nós respeitamos uns aos outros, fica mais fácil. Mas tu concorda? Não concordo, mas respeito. Precisamos ter isso em mente. Qual é a causa da perseguição? Porque um cristão não deve sofrer. Porque um cristão não deve... Como que um cristão não pode sofrer perseguição? O cristão não pode sofrer quando ele é colocado como malfeitor. Olha o que o apóstolo Pedro disse. Não sofra nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Não sofra nenhum de vós como assassino. Por quê? Crente nunca vai sofrer perseguição por ser assassino, porque ele é crente, ele ama a vida. Ladrão, ele não vai, porque ele não pode desobedecer a Deus. Ele entende que aquilo que o outro tem não é para ele, porque dele ele está sendo sustentado pelo Senhor. Malfeitor, ele não faz maldade, não pratica maldade. Ou como quem se intromete no negócio de outrem, eu vou me meter na vida dos outros, porque se eu já tenho tantas coisas para fazer da minha própria vida. Hoje a igreja, nós estamos sendo motivo muitas vezes de risada, irmãos, chacota. Isso me entristece, eu tenho que vir para uma live, falar isso para 15 pessoas. Por que que nós temos sido motivo de risadas? Por falta de integridade. Eu nunca pensei que um dia iria falar isso. Eu não sou nessa época, mas me diziam que antigamente quando um pastor passava, qualquer lugar, aonde o som estava muito alto, onde alguém estava fumando maconha, cheirando cocaína, dizem os mais velhos que o dono do bar mandava baixar o som, abaixa o som, porque o pastor está passando. Porque quando o pastor passava, eles olhavam para aquele homem como uma pessoa íntegra, uma pessoa santa. Desliga o som. Quem estava fumando cigarro apagava o cigarro, em sinal de quê? De reverência, em sinal de reconhecimento que está passando uma pessoa ali que é íntegra. Hoje em dia, irmãos, antigamente, se falasse que era pastor, tem muita gente que é pastor e nem fala mais. Irmãos, não tem problemas da live chegar hoje a 1, eu não esquento, mas eu vou falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Não tem problema quanto a isso. Mas antigamente, pastor, qualquer vendinha em qualquer lugar, o camarada perguntava quem você é, pastor. Ele sabia que poderia dar crédito, porque pastor nunca ficaria devendo alguém. O nome disso é integridade. É integridade, santidade. Hoje, quando um pastor vai fazer a compra de um carro, existem dentro de muitas concessionárias um lugar que só vai atender pastor, sabe por quê? É cheque sem fundo. É falta de pagamento, é busca e apreensão, é boletim de ocorrência. Com isso, o que está acontecendo? A integridade. O pastor que passava na frente da boca de fumo, agora nem o traficante quer mais respeitar. Por quê? Por quê? Hoje em dia, para tu fazer um evangelismo perto de uma boca de fumo, tu tem que pedir para eles abaixarem o som. Por quê? A credibilidade do pastor está cada dia mais sendo reduzida. É preocupante, igreja. É preocupante, irmão. Não pode. E tem alguns que vão falar assim, Roger, mas a igreja cresce. Mas tem muita gente que a vida do crente não muda. Aquele que era ladrão continua ladrão. Aquele que era mentiroso continua mentiroso. Não adianta ter 1 milhão de crentes se a situação continua a mesma.
Tem que ter transformação, tem que ter reconciliação. O pecado tem que sair da vida do camarada. Não adianta botar a Bíblia debaixo do braço, não adianta fingir uma hipocrisia, o nariz em pé, dizendo que prega, que canta, se verdadeiramente não tiver o Espírito Santo de Deus te purificando e limpando. É noite de tratamento, irmãos. Nós estamos chegando ao fim desse estudo, mas é necessário a gente falar, é necessário nessa noite eu pegar a palha de aço e pegar onde está machucado e passar nele. Sabe por quê? É necessário que crentes sejam tratados, sarados e que sejam verdadeiramente filhos de Deus para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Tem muita gente que não prega mais isso porque senão a igreja diminui. Eu sou da posição contrária. Eu acho que se você pregasse isso na congregação onde você dirige, a igreja estaria aumentando. Ser igreja hoje, ser crente hoje não é mais sinônimo de ser íntegro. Que isso, irmãos? Verdadeiro. Voltamos na época que é necessário o camarada tirar um pedaço do bigode para apertar, para ter verdade. Irmãos, nós somos santos. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Nós não podemos sofrer perseguição porque estamos adulterando. Não podemos. Não podemos estar sofrendo perseguição porque somos pecadores, fofoqueiros, mexeriqueiros. Não pode, irmão, não pode. Roger, você está falando isso com... Não, estou falando isso com náusea, irmão. Eu estou falando isso com tristeza de coração. Mas é necessário nós ouvirmos a palavra de verdade, da verdade, irmãos. O mundo é diferente da igreja, a igreja é diferente do mundo. Nós andamos na contramão do mundo. Não vos conformeis com este mundo. Daniel, ele não se conformou com Babilônia. José não se conformou com o Egito. Por que a igreja do século 21 quer se conformar com esse mundo? Não tem baile gospel, não tem forró gospel, não tem nada disso, irmãos. Igreja é igreja. A igreja é santa, é lavada, é remida. Cada dia que passa, aumenta-se mais que pessoas estão se corrompendo. É número cada vez maior de evangélicos que estão em lava-jato, de evangélico que está roubando, que está matando, estrupando, cometendo os adultérios. Irmãos, é hora de nós acordarmos. Um cristão não deve sofrer pelas suas próprias ofensas. Davi, ele sofreu perseguição porque ele mesmo pecou, ele quis pecar, irmãos. Davi, ele quis pecar, ele adultera, ele mata. E a Bíblia diz, irmãos, que ele tinha que ter morrido. Eu fico pensando de vez em quando, será que eu aguentaria? Eu acho que eu não aguentaria, não. Eu não aguentaria ficar vivo e ouvir um filho meu falando para mim que vai roubar o meu ministério, que vai acabar com alguma coisa minha, que eu tenho que sair correndo porque é ele que vai assumir. Mas esse é o peso, irmãos. Quando você escolhe mal, as consequências elas ficam batendo na tua porta. Se você escolher mal, você vai ter que colher, vai ter que arrancar o fruto que deu. Semeou, agora colhe. O que é que você está plantando, irmãos? Paz? Está plantando amor? Tu vai colher tudo isso. Agora, se você está plantando discórdia, contenda, fofoca, mentira, só vento, irmãos. Tu vai colher tempestade. É tempo de voltarmos aos princípios bíblicos. Nós estamos terminando essas lives. Falei para minha esposa hoje, eu tô com a minha mente tão cheia da palavra.
Isso é tão bom que eu não quero nem mais voltar nem tão cedo para live. Eu acho que eu não vou voltar nem tão cedo a fazer live. Vou preparar meu coração, a minha vida espiritual, para que a gente possa cada vez mais ser melhores, irmãos. Não para que eu possa ganhar mérito, não. É para que eu possa verdadeiramente transparecer a glória de Jesus, irmãos. Um cristão não deve sofrer para ganhar notoriedade. Paulo diz que ainda que um homem doasse todos os seus bens e entregasse seu corpo para ser queimado, isso nada deveria ou valeria sem a motivação correta, que é o amor. Não adianta, irmãos, eu estar fazendo alguma coisa pensando que eu vou ganhar notoriedade. Hoje eu vou lá para live, vou falar um monte de coisa para eu ser notório que eu tenho conhecimento. Irmãos, acorda. Eu falei ontem, se Deus não dá, irmãos, tu não prega, tu não canta, tu não louva, tu não faz nada. A honra é dele, a glória é dele, o louvor é dele, majestade para ele. Tudo é dele, eu sou servo, pequeno da casa. Você pode vender a sua própria casa para adquirir fama, mas isso nada vale aos olhos de Deus. Roger, prova. A Bíblia diz o seguinte, que Barnabé, ele sente no coração, tinha muitas propriedade, e ele faz o quê? Ele vende uma de suas propriedades e lança aos pés dos apóstolos e fala para eles, isso aqui é para ajudar os necessitados, a minha propriedade, a tua propriedade, vamos todo mundo junto. Sendo que sempre tem alguém no meio, irmãos, que acha que pode fazer a mesma coisa. Sempre tem alguém no meio que quer fazer igual ou melhor para ganhar notoriedade. Ananias e Safira viram aquilo, Ananias falou, vamos fazer do mesmo jeito para te ganhar também o mesmo poder. Sendo que ninguém pediu eles para fazer nada. Eles foram lá, venderam a casa, repassaram o dinheiro a menos. Deus deu misericórdia, perguntou, tem certeza que isso foi? Um morre, o outro morre. Irmãos, é necessário nós entendermos, não mete a mão aonde Deus não mandou você meter as suas mãos. Vai puxar maldição para você, ninguém pediu para vender nada. Tá querendo ganhar fama? Não vai adiantar, cara. Acorda. Não adianta. Ananias e Safira, aconteceu o quê? Morreu os dois. Foram fulminados na presença do Senhor. E o apóstolo Pedro disse, não porque mentiram a mim, mas porque mentiram ao Espírito Santo de Deus. Estão querendo fazer coisas para ganhar nome. Ei, cuidado. Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Quem são aqueles os perseguidos? A perseguição no verso 10, ela é generalizada. Bem-aventurados que sofrem, ou seja, todos que sofrem. No versículo 11, ela é personalizada. A quem? Sois vós, ou seja, aquele que é bem-aventurado, sois vós, quando vos injuriarem, ou seja, personalizou. Ambos os versos falam do mesmo grupo. Quem são os perseguidos? Os humildes, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração e os pacificadores. Todos esses que são bem-aventurados, automaticamente são os perseguidos. Porque fazemos aquilo que está contrário, o que o mundo entende que está certo, irmãos. Irmãos, seja sincero. 4 da tarde, jogo do Flamengo na final contra o Vasco. Aonde o mundo está? No Maracanã, explodindo quando sai um gol. E o crente? No evangelismo. Sendo chotado porque o camarada quer ver o jogo pela televisão e não aguenta. Pedindo pra você abaixar o som, abaixa esse som aí, rapaz, porque eu tô aqui vendo o jogo do Flamengo e Vasco na final e você tá com esse som alto aí 4 da tarde. Tá vendo como a igreja e o mundo, eles não se coadunam, eles não entram em acordo.
Enquanto eu estou dizendo que Jesus salva, cura e liberta, ele quer saber do Flamengo e do Vasco. Eu sei que pegou em algumas pessoas aí, irmãos. Eu sei que 4 horas da tarde muitas pessoas estão onde no Maracanã e é crente, mas deixou o evangelismo lá com 2 pessoas porque, mas o evangelismo tem semana que vem. E se Jesus voltar agora? E se Jesus voltar naquele momento? Como é que vai ser? Se Jesus voltar naquele momento que você está lá no Maracanã e o irmãozinho carregando a caixa para descer e subir o complexo do Lince. Mas é pecado? Sim, do momento que você deixa de fazer, de louvar e exaltar o seu Deus, para idolatrar um clube de Flamengo ou de Vasco, seja qual for, você está tirando a honra e a glória daquele que é Senhor. Primeiro buscai o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Vai no jogo de 4 que não tem culto na tua igreja. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido. Olha só o que aconteceu com alguns apóstolos. André, irmão de Pedro, foi amarrado na cruz para ter uma morte lenta. Pedro ficou preso 9 meses e depois foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não queria se igualar a Deus. Paulo foi decapitado por Nero. Depois de ter quase assumido o problema que Nero taca fogo em Roma, vai tocar a harpa e ele coloca a culpa em Paulo. Tiago foi passado ao fim da espada. Mateus, Bartolomeu, Tomé foram martirizados. João foi deportado para a ilha de Patmos. E você? Tem ido fazer missões pro Mickey? Né? É missionário nos Estados Unidos da América para conhecer o McDonald's de lá. E você? Tem sido perseguido em quê? Não, nada. Não, porque aqui no Brasil não tem perseguição. Aqui no Brasil não tem perseguição ao crente. Cuidado, talvez porque você está dando a mesma mão que o mundo. Porque aquele que está fazendo o inverso está sendo perseguido todos os dias. Caluniado, injuriado, mentem sobre ele. Só por querer fazer o bem, tá, irmãos? Muitas das vezes quando você quer entregar uma cesta básica, você já é colocado como uma pessoa que está querendo outras coisas. Acorda! Os apóstolos, eles se consideravam o lixo do mundo, a escória de todos. Hoje os crentes querem ser estrelas, irmãos. Pegou. Crente hoje quer ser estrela. Você chega no culto, só tem 3, não quer cantar, não quer pregar, não quer dirigir. Se o nome dele não tiver no banner, não vai. Eita. Temos vivido isso. Mas cadê o meu nome no banner? Que banner, igreja? Acorda! João Batista não tinha nem que nem microfone e pregava no deserto, as pessoas iam ouvir ele dizendo: raça de víboras! Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se meu nome não estiver no banner, eu não vou. Se não entregar a carta nas mãos da secretária, eu não vou, irmãos. Vamos acordar a igreja. Tem pessoas descendo a sepultura porque não conhecem Jesus como o único suficiente Salvador. E você fala que tem sim, porque está sendo pregado nas mídias. Para um minuto para você ouvir que está sendo pregado na televisão para tu ver se alguém aguenta. Fica 12 minutos lá ouvindo aqueles que estão pregando na televisão para ver se alguém aguenta. O tanto de heresia que é pregado diariamente. As pessoas estão pregando, não é de qualquer maneira. Não é pregar qualquer coisa. O evangelho é coisa séria, irmão. Os apóstolos se consideravam em nada. Hoje em dia estamos fabricando mais astros, mais celebridades do que o próprio mundo. O mundo só consegue colocar alguém para explodir há algum tempo. A gente não. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Os melhores músicos estão dentro da igreja. Porque Deus, ele é misericordioso. Os melhores cantores estão onde? Dentro da igreja.
Os melhores administradores estão onde? Na igreja. Está tudo dentro da igreja, sabe por quê? O Senhor tem dotado o seu povo de instruções, não somente da parte material, mas também da parte espiritual. Mas aonde você está usando o seu talento? Para que você está usando o seu talento? Ah, se eu não cantar, não pega fogo. Vai ter uma hora que você vai pensar que está pegando fogo e Deus está olhando lá de cima e dizendo: não aceito, eu não quero esse tipo de louvor. Isso não é adoração, isso não é louvores para prestar perante a minha face. Chegou o desafinado, Deus vai lá: recebo. Recebo porque encontrei no coração humildade. Vamos passar, irmãos? Se o apóstolo Paulo tivesse vivendo no século 21, olha como seria ele apresentado em muitas congregações. Apóstolo Paulo, formado na Universidade de Gamaliel, poliglota, amigo pessoal de muitos reis, maior plantador de igrejas do mundo, maior evangelista do século, dado por morto, arrebatado ao céu. Mas olha como Paulo, ele se denomina as suas credenciais em 2 Coríntios, capítulo número 11, 23 a 27. São ministros de Cristo. Falo como fora de mim, eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoite, mais do que eles em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes recebido de Deus 5 quarentenas de açoite menos um. Você aguenta? 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos do deserto, em perigos do mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos, em fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. O apóstolo Paulo diz assim: eu não tenho glória nenhuma. Eu sofri foi pelo evangelho de Jesus Cristo até o dia de hoje. Fui açoitado, fui preso, fui vendido. Os meus irmãos não acreditavam em mim. Enquanto muita gente está querendo levantar, ele está dizendo: eu não mereço nada. Eu sou um apóstolo abortivo, a misericórdia dele é tão grande que ele me colocou no mesmo patamar do que os outros. Eu matava os irmãos e ele teve misericórdia de mim e me salvou. É necessário, irmãos, que nós venhamos descer. É necessário que nós venhamos nos humilhar perante as potentes mãos do Senhor. Quando sofrer uma bem-aventurança, quem é feliz sofrendo? O crente é feliz sofrendo, irmãos. Quando sofremos por causa da justiça, alguns tomam a iniciativa de opor-se a nós, não por causa dos nossos erros, mas porque não gosta da justiça da qual temos sede e fome. A perseguição é simplesmente o conflito entre 2 sistemas de valores irreconciliáveis. São 2 sistemas de valores que nunca vão se reconciliar. O mundo e a igreja, eles nunca vão se reconciliar, não tem condições. Não tem como, irmãos. Ah, mas eu sou amigo do mundo e amigo de Deus. Não tem como. Ou você é amigo do mundo ou tu é amigo de Deus. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. E quem é amigo de Deus é inimigo do mundo. Não tem para onde correr. Quando você sofre pelo erro teu, não é bem-aventurança não. Isso é falta de vergonha na cara, isso é derrota. Sofrer pelo erro é punição e castigo, não felicidade. Eu vou explicar um negócio para você, irmão. Tem 3 situações que você precisa atender.
tentação, provação e má escolha. Vou repetir. Tentação, provação, má escolhas. Tentação. Deus não tenta ninguém. Então você não pode dizer que está sendo tentado por Deus. Deus não tenta ninguém. Quem tenta o homem é o diabo. Ou até mesmo as suas próprias fraquezas. Os seus próprios delitos e pecados. Então você vai ser tentado em cima daquilo que você erra. Tá? Isso não é Deus. Provação. Deus prova, Rocha. Prova. Deus prova os seus. Prova. Provou José. Provou Daniel. Provou Ananias, Misael, Azarias. Provou muitos outros. Provou Jonas. E ele prova até o dia de hoje. Ele prova. Mas quando Deus prova, é para te aprovar. Provou Jó. Amém, irmãos? Agora, má escolha não é tentação nem provação. Por que eu estou dizendo isso? Tem gente que escolhe mal marido, esposa, escolhe mal trabalho, faz um monte de escolha errada e nem pergunta a Deus. E depois fala que está sendo provado. Não é provação. Não é provação. Não queira colocar em Deus aquilo que é culpa sua. Quem escolheu errado foi você. Quem escolheu mal foi você. Agora você vai ter que se desenvolver com esse negócio. Porque as consequências da tua má escolha, elas vão bater na tua porta. Então você, tentação, o diabo é teu desejo. Você pode resistir. Provação, Deus está passando junto contigo para te aprovar. Agora, quando você escolhe mal, irmão, aí é você. Deus até te ajuda, mas você tem que ter aí a certeza de que quem escolheu foi você. Quer ver uma coisa? Abraão e Ló. Deus fala para Abraão o seguinte: Abraão, sai do meio da tua parentela, que eu te mostrarei uma terra que você vai viver. Ele vai e leva Ló. Quem mandou ele levar Ló? Deus? Não. Deus mandou ele sair. E ele levou Ló. A partir daí, ele vai ter um monte de problema por causa de Ló. Mas Abraão sabia que a escolha errada foi dele. Ló tem uma oportunidade de fazer alguma coisa boa. Abraão deixa ele escolher a melhor parte. Qual que ele escolhe? Ele escolhe as campinas de Sodoma e Gomorra. O homem só sabe escolher pelo que vê. E quando ele olha errado. A visão dele muitas das vezes é errada. Então não coloca suas más escolhas na culpa de Deus. Antes de tomar uma decisão, pergunte a Deus se é isso mesmo que tem que ser feito. Quando sofremos por causa do nosso relacionamento com Cristo, o mundo não odeia o cristão, mas odeia a justiça, odeia o Cristo nele. Não é nós que o mundo odeia, mas a verdade que representamos. O mundo está atrás de Cristo. É a ele que o mundo ainda está tentando matar. O mundo odiou Jesus e levou ele para a cruz. Assim, quando o mundo vê a Cristo em sua vida, em suas atitudes, o mundo também te odeia. O mundo te odeia porque você parece com Jesus, irmãos. E parecer com Jesus, para eles é contraditório. Você lembra sabe quem foi que gritou: solta Barrabás e mata Jesus? Foi o mesmo povo que Jesus tinha curado. Foi o mesmo povo que Jesus tinha aumentado o pão e alimentado. Foi o mesmo povo que dias antes gritaram: Hosana, Hosana nas alturas. É o mesmo povo que grita agora: crucifica-o. É o mesmo povo que no dia de hoje faz a mesma coisa: crucifica-o. Não reconhece, não aceita e manda crucificar Jesus. Fazem chacota. Colocam vitupérios desnecessários do nome do meu Cristo. Quando chega em fevereiro e março, o que mais acontece é o nome do Senhor Jesus ser literalmente debochado.
É porque eles têm ódio daquele que os ama. Mas a nossa ministração, a nossa pregação é que eles se arrependam. E gritamos como Estevão gritou: Pai, não impute esse pecado neles. João 17, do versículo 14 a 16, assim: Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Isso é Jesus falando de mim e de você. Nós não somos do mundo. Nós estamos nesse mundo como peregrinos e forasteiros. Nós não estamos aqui para fazer ficar morada, não. O meu negócio não é ficar nesse mundo. O meu negócio não é aqui. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou honrar o nome daquele que é o meu Senhor. Enquanto eu estiver nessa terra, eu serei luz, eu serei sal. Enquanto estiver nessa terra, eu carregarei a bandeira escrita: Jesus Cristo é o único que salva, que cura e que liberta e que transforma a humanidade. É o único acesso do homem a Deus. Enquanto eu estiver aqui nessa terra, eu continuarei apontando para o céu dizendo: Ele volta. A mesma maneira que vocês viram ele subindo, ele há de descer. Ele volta, ele vem, ele vem. Como devemos enfrentar a perseguição? Com uma profunda alegria. Quando você for perseguido, crente, por ser verdadeiramente um evangélico cheio do poder de Deus, busca vingança não. Não busca vingança não. Continue adorando. Sabe por quê? Porque você tem que olhar e entender que não é ele que está contra você, é aquele que está dominando sobre ele. Quem domina a sua mente é Cristo, a tua mente é de Cristo. A dele não, a dele que domina é o diabo, a dele quem está dominando é o pecado. Então o que você tem que começar a interceder, porque você tem poder e autoridade para isso, é pedindo que demônios sejam expelidos, que almas sejam curadas e saradas, e que pessoas possam se converter ao nome do Senhor, em vez de ficar se vingando, em vez de ficar se preocupando com aquilo que falaram ou deixaram de falar. Começa a fazer a tua função. Eis que te dou poder para pisar em cabeça de escorpião, de serpente, e se beber alguma coisa mortífera, isso não te fará mal. Você é aquele que vai gritar: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É isso que você tem que começar a ministrar a partir de hoje. Não vingança. Ah, ele botou o som alto, vou botar o meu mais alto ainda. Não. Você é da luz, rapaz. Tu não vive no mundo da treva, não. Você é luz. Você é sal. Você é diferente. Ah, Roger, mas ela me xingou. Você não xinga. Você não xinga. Ah, mas eu não tenho sangue de barata. Tu tem longanimidade. Paciência. Tu é um povo paciente. Ué, o que houve? Mudou o quê? Ah, mas eu não tô aguentando não. Se pisar no meu carro eu vou rodar a baiana. Quem disse pra você que você tem baiana, rapaz? Acorda. Você é filho de Deus, rapaz. Ah, mas o meu pavio é curto. Começa a comprar pavio agora para botar de reserva. Porque enquanto for acabando no outro, vai emendando no outro, vai emendando, porque você tem que ser paciente. Com profunda alegria, tu será perseguido. Não fica de mau humor com uma criança embirrada. Ah, não falou comigo, não vou falar com ela também, não. Que isso, tu é crente? Acorda. Nem ficar lambendo a sua própria ferida cheia de autopiedade. Ai, viu o que ele fez comigo, viu o que ela fez comigo. Acorda! Você tem que passar essas perseguições com o nariz em pé e não de impávice, dizendo que o Senhor é grande, que o Senhor é bom e que aquela pessoa que está te perseguindo há algum tempo, daqui a pouco, vai estar de mão dada, orando e jejuando, agora tentando convencer mais um. É isso. As palavras que Jesus usa descrevem uma alegria intensa, maiúscula, superlativa, absoluta para aqueles que são verdadeiramente perseguidos. A palavra exultar, ela significa saltar,
pular, gritar de alegria. Quem passa na perseguição é assim, irmãos. Eles serão exultados. É alguém que vai pular de alegria, que vai ser uma alegria é tão grande que ela é indizível, você não tem como calcular, não tem como mensurar. É cheia de glória. O cristão não é um masoquista, não é que chora, sofre para ter prazer, não é isso não, irmãos. Nós não nos alegramos na perseguição. Não nos alegramos na perseguição, mas continuamos adorando a Deus, porque quando estamos sendo perseguidos, é porque estamos verdadeiramente andando em conformidade como o nosso Cristo andou. Como devemos enfrentar a perseguição, Roger? Com uma paciência triunfadora. Os profetas sofreram e jamais se exasperaram. Jamais buscaram vingança. Jamais feriram aqueles que lhe feriam a face. Isso é muito difícil, irmãos. Isso é ser muito crente. Isso é ser muito filho de Deus. Eu não vejo ninguém dizendo que é filho de Deus. Quando alguém toma um tapa na face e fala assim, não, eu tenho que ser longânimo. Ou seja, paciente. Eu tenho que fazer o que Jesus fez. Mansidão, domínio próprio. Os profetas se entregaram verdadeiramente a Deus. Eles triunfaram pela paciência, irmãos. Jó, ele foi açoitado por vários amigos dizendo um monte de coisa e ele foi paciente. E quando Deus se revela para ele, ele fala assim, Deus, eu só te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem, Pai. Glória! Eles confiaram que Deus estava no controle, mesmo quando o mal parecia triunfar. Analisa comigo, irmãos. Já foi vendido por algum irmão? José, ele tem uma visão de Deus, e Deus fala que ele ia ser um grande governador. No meio da história ele é vendido pelos irmãos dele. Os irmãos dele vendem ele, cara. Ele vai parar lá no Egito como um escravo. E o camarada não desiste, a paciência, a mansidão, a certeza que Deus está no controle. Foi humilhado. Falaram que ele tinha traído o seu senhor com a sua mulher, com a mulher de Potifar. E ele fala, eu não. Eu estou íntimo, ele vai preso, vai tranquilo. Ele chega na prisão, ele muda, eu nunca vi prisão classe A com preso. Até o guarda da carceraria entrega a chave na mão de José, falando para ele, tu é muito bom, cara. Olha como é que a hospedaria, era como se fosse uma hospedaria. A questão, só Jesus, do carcerário daquele homem. Porque José, ele sabia a importância de manter-se em fé e entender que Deus está no controle de tudo. Mas das maiores experiências que José possa ter é quando ele vê os teus irmãos, aquele que o vendeu. E eu tenho certeza que quase 98,9%, se não 99,9% dos que me ouvem, inclusive eu, se não tivesse domínio próprio, paciência, mansidão, muito convertido, quando tivesse a oportunidade de ver aquele irmão que me vendeu, agora é minha vez, porque agora eu sou governador, eles estão sob o meu poder. Não é isso que José mostra. José mostra o porquê que ele era grande. É porque ele era pequeno. Deus exaltou o humilde. Deus exaltou aquele que tem o coração manso, puro, simples. Os irmãos ficaram preocupados, ele vai matar a gente. Ele falou, não, me abraça, eis aqui, me abraça. O que vocês fizeram cooperou para o bem. O que vocês fizeram cooperou para que hoje eu estivesse aqui como um governador do Egito. Qual é a tua atitude, irmãos? Qual é a tua atitude quando você tem a oportunidade de encontrar aquele que te machucou? Ser crente para dar a paz do Senhor, igreja. É simples demais. Mas e quando eu tenho que mostrar a vivência do Evangelho? E agora, irmãos? É agora que filho chora e mãe não vê.
É quando aquele que te machucou, aquele que falou mal de você está na tua frente e você está superior a ele. Como que você age? Como devemos enfrentar a perseguição? Com um profundo discernimento espiritual. A perseguição é a pedra de esquina da sinceridade. Ela distingue o verdadeiro crente do hipócrita. O crente hipócrita é o que está dizendo em Mateus capítulo 13, versículo 20 e 21. Olha o que ele diz. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. O hipócrita, o crente hipócrita, mentiroso, aquele que faz um teatro, ele só floresce na prosperidade. Mas quando a perseguição ela vem, ele é sufocado. Por quê? Não tem raiz. É o crente que vive na emoção. Enquanto o fogo está descendo, tudo bem, mas quando Deus pega e fala para ele assim, está vindo Jezabel. Quando Deus apaga o holofote e fala para ele, Elias, agora tu acorda que o negócio vai pegar. A água que você profetizou que não ia chover mais vai acabar e você também vai ter necessidade de água. Porque profetizar no meio de todo mundo, dizer que Deus mandou dizer é fácil. O problema é quando você tem que passar naquilo que você mesmo profetizou. Olha aí. Elias fala, não vai chover. Não vai chover. 3 anos e meio sem chuva. E não chove mesmo. Mas quando não chove para Elias, não chove mais para ninguém. Ele tem que fugir porque Jezabel quer matar ele. Ele tem que ser sustentado por aquilo que nem sabe como que vai. Entra em depressão. Mas é necessário a gente aprender, irmãos. Aprender que Deus está no controle de tudo. O hipócrita não consegue navegar em mares tempestuosos. São os discípulos que têm o costume mesmo de andar no mar bravio. E quando o negócio aperta, cadê ele? Está dormindo, acorda ele. Porque necessita que o mestre esteja no negócio. Precisa ter raiz. Precisa estar fundamentado. Precisa estar raizado. A tua raiz tem que estar em volta da pedra que é Cristo. Pode bater o que for, tem que ficar intacto. Ele irá seguir a Cristo. O hipócrita, ele vai seguir a Cristo só até o Monte das Oliveiras. Foi o que a grande maioria fez. O hipócrita só vai até o Monte das Oliveiras. Jesus chora, passa por sacrifício, chega a Judas e todo mundo, ó, corre. Só quem vai até o monte do Calvário, Gólgota, é João. Porque o restante tudo correu, ficou de longe. Ficaram com medo. O crente de verdade, irmãos, o crente verdadeiro, ele carrega Cristo no coração e a cruz nos ombros. Ele está dizendo todo dia, eu posso morrer porque eu sei quem eu tenho crido. A minha cruz está aqui, ó. E eu não vou quebrar, não vou cortar, não vou jogar fora, não, vai até o final. Cristo e sua cruz jamais pode ser separado. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Aleluia. Eu estou indo para o final, irmãos, dessa live. Qual é a recompensa divina daqueles que são perseguidos? É uma felicidade superlativa. A palavra no original é makarioi. Descreve uma felicidade plena, copiosa, superlativa, ou seja, grandiosa, eterna. Essa felicidade não é circunstancial. Ela não depende do que acontece à nossa volta. Ela vem do alto. Está dentro de nós. Olha o que o Tiago diz. Tiago diz,
para o povo que estava sendo perseguido: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Tem gente que fala assim: cara, eu não sei por que a minha vida é só de prova. É porque você tem que se regozijar nela, sabe por quê? Porque você está vencendo, está transparecendo em Cristo. Quem transparece em Cristo vai estar sempre em prova. Vai estar sempre em provação, em tribulações. Jesus nos chama de bem-aventurados, aquele que o mundo rejeita. Por que os perseguidos são felizes? Porque ele tem a oportunidade de demonstrar lealdade a Cristo. Olha que Policarpo, um bispo de Esmina, ele falou no seu ato de morte. Ofereceram a ele a oportunidade dele negar a Cristo. Olha o que ele fala, resposta dele. César pergunta para ele: você quer negar Jesus? Deixa esse camarada para lá, esse não existiu mesmo. Se você falar que tu nega, eu te libero, tu não morre. A resposta de Policarpo é a seguinte: durante 86 anos tenho servido a Cristo e ele nunca me fez mal. Como posso agora blasfemar do meu Rei e Senhor? Aí fala assim, ó: porque contribuem com o bem daqueles que vêm depois de nós. Hoje desfrutamos de liberdade e paz porque homens e mulheres do passado sofreram e pagaram um preço. Sofreram e pagaram um preço por nós, irmãos. Nós precisamos entender que Jesus, ele é muito maior, ele é muito melhor, ele é muito mais excelente. Aleluia! A posse de um reino glorioso. Essa última bem-aventurança, ela termina como começou a primeira. Os perseguidos por causa da justiça recebem o reino dos céus. Então, tanto a primeira quanto a última oferece a mesma coisa, o reino dos céus, que são para todos aqueles que são o quê? Misericordiosos, pacíficos, humildes. Para toda essa bem-aventurança, o final é o reino. É receber a posse desse reino glorioso. Aqui, eles podem perder os bens, o nome e a vida, mas lá no céu vão receber um eterno, um reino glorioso e eterno. Os sofrimentos que passamos aqui, irmãos, não são nada para tudo aquilo que está preparado para a gente, que não vamos receber na glória. Romanos 8,18 diz o seguinte: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia! Eu vou terminar agora, irmãos. Conclusão. Vejamos finalmente considerações finais sobre essa bem-aventurança. Precisamos considerar por que sofremos. Muitas pessoas sofrem por seus pecados, por sua luxúria, por seus prazeres, por seus bens materiais. Não deveríamos nós ter disposição para sofrer por Cristo? Se um homem é capaz de sofrer de amor por uma mulher, ou uma mulher por um homem, pelos seus pecados que o levam à morte, não deveríamos nós sofrer por Cristo, que nos deu a vida e pode nos dar a vida eterna? Precisamos considerar que sofrer por Cristo é uma honra. Os apóstolos, depois de serem açoitados pelo Sinédrio, saíram regozijando por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por causa de Cristo. Atos 5:41, depois tu lê. Precisamos considerar o que Cristo suportou por nós. Toda a vida de Cristo foi uma vida de sofrimento. E eu encerro aqui. Você é pobre? Também Cristo foi. Ele não tinha onde reclinar a cabeça.
Você está cercado de inimigos? Também Cristo esteve. Pedro disse, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Você tem sido traído pelos amigos? Jesus também foi. Judas, tu traz o filho do homem com um beijo? Você tem sido acusado injustamente? Também Cristo foi. Acusaram Jesus de insurgir contra a lei, contra o templo, contra César. Acusaram-no de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu. Você tem sido ultrajado com escárnio? Jesus também foi. Foi preso, espancado, cuspido, pregado na cruz. Aleluia. Glória a Deus. Precisamos ter a convicção que a perseguição e o sofrimento jamais poderão nos separar do amor de Deus. Paulo proclama em Romanos 8, versículo 35 ao 39. Eu quero ler e encerro. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Amém, irmãos? Estamos aqui nessa noite, terminando essa lição. Creio que foi produtivo. Chegamos aonde nós queríamos chegar. Amanhã, se você puder e quiser, estarei mais 8 horas, encerrando, encerrando essa sequência de lições. Amanhã nós estaremos falando sobre a igreja transformadora, o sal saindo do saleiro. Tá? Para finalizar essa lição, começará às 8 horas da noite. Se você puder e quiser fazer parte desse estudo conosco, será um grande prazer. Amém? Vou orar a Deus, agradecendo Ele pela presença dos irmãos. Vou orar também pela nossa irmã que pediu no começo da live, que eu esqueci o nome dela. Se você puder me lembrar aí, eu agradeço. Aleluia. E pedir a você que ore pela minha vida, ore pela minha família, ore porque nós estamos carentes de vossas orações. Oremos. Soberano Deus, eterno, bondoso e maravilhoso Pai, Deus amado e bendito, te louvamos na beleza da santidade, te agradecemos mais uma noite na tua presença. Obrigado, Senhor, pela manifestação do seu poder. Obrigado pela tua palavra, Deus. A tua palavra que tem nos feito permanecer firmes, constante, sempre abundante na tua obra. Toma os meus irmãos que ficaram comigo até agora, aqueles que iniciaram e não puderam ficar até o final, abençoa da mesma forma. Ser conosco, Deus. E amanhã, finalizando essa sequência de lições, nós possamos terminar e falar mais uma vez do teu grande e soberano amor. Fica conosco. Toma o presidente da República em tuas mãos, Jair Messias Bolsonaro. Toma o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, senhor Marcelo Crivella. E toma também o governador, Wilson Witzel, ao qual nós te pedimos ao Senhor que o Senhor dê sabedoria, conhecimento, forma de fazer. Ajuda esses homens, Deus querido, a governar, para que eles possam fazer em conformidade à tua vontade, não a deles. Senhor, te pedimos ainda pela questão na linha de frente, contra o coronavírus, o Covid-19. Pai, toma os maqueiros, toma os enfermeiros, toma os médicos, toma, Deus querido, aqueles que estão na segurança, toma todos aqueles que trabalham na área da saúde, toma o ministro da saúde, Deus querido, em tuas mãos, abençoa eles, ó Deus querido, e faça, Deus querido, no nome de Jesus, com que o mais breve possível nós consigamos, ó Pai, ter a solução do problema, Senhor. Nós sabemos que se um povo que clama, se um povo que se humilha, se um povo que se derrete verdadeiramente nos teus pés, o Senhor há de nos responder. Nós já somos gratos pelo grande número de recuperados, grande número de pessoas que estão sendo curadas, não estão descendo à sepultura. Obrigados, nós somos gratos, porque sabemos que as suas mãos estão sobre esse negócio. Mas te pedimos mais, ó Pai, continue abençoando mais, continue libertando mais. É o que eu te peço nessa noite, Pai. A irmã que pediu oração no início da lição,
Senhor. Eu não sei qual é o propósito, a ideia, Senhor, mas o Senhor conhece o coração dela. Toma ele em tuas mãos, todas as áreas da vida. Repreenda o mal, repreenda o inimigo, Senhor. Não deixe que ela venha a ser envergonhada. Dá vitória a ela, Senhor. No nome de Jesus, acalma o coração, aquieta a alma. Pai, coloca no nome de Jesus ela em condição de entender que o Senhor é dono de tudo, do tempo, da hora. Pai, toma a família representada por ela. Repreende o mal em nome de Jesus, é que eu te peço. Já te agradeço. Amém. E graças a Deus. Receba a bênção de Deus, irmãos. Que a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e glorioso Pai, as doces e ricas consolações do Espírito Santo, sejam com todos aqueles que aguardam a vida de Jesus Cristo em glória, e que toda a igreja diga amém. E graças a Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Até amanhã. Ficou na paz.